No mínimo, deveríamos estar todos seguindo novos desenvolvimentos no uso da hidroxicloroquina, com interesse e uma esperança moderada. Por que não o faríamos? Eis o motivo. O Donald Trump é a favor. Vários dias atrás, o presidente expressou confiança na hidroxicloroquina como tratamento para a epidemia. Isso foi um quanto basta para a mídia. Se o Trump é a favor, eles são contra. Mesmo que possa salvar vidas americanas, que crianças birrentas eles são, e começaram imediatamente um esforço concentrado para desacreditar a substância, muito antes de saírem os resultados clínicos. A CNN escreveu um artigo acusando o presidente de, cito, promover esperança infundamentada em tempos sombrios. A NBC News apagueou a deixa, detonando Trump por vender, cito, falsa esperança. É possível que o seu impulso de dar um tom positivo a tudo possa dar aos americanos um falso senso de esperança? Não, não é isso que eu acho. Eu acho que uma droga ainda não aprovada... Sim, já sei. Que pergunta encantadora. Veja, pode funcionar e pode não funcionar. E eu concordo com o que o médico disse. Pode funcionar ou não. Eu estou otimista em relação a ele. No meio desta tempestade de propaganda, um homem no Arizona morreu depois de ingerir um produto para limpar aquários, que continha cloroquina nos ingredientes. E foi o fim. Subitamente, o presidente em pessoa assassinou este pobre senhor, com uma cura lunática chamada de cloroquina. Aqui fica a descrição da CNN. Algo que vai mudar tudo. É assim que o presidente Trump descreveu a droga anti-malária, cloroquina. É agora uma das 69 substâncias sendo investigada como tratamento potencial contra o coronavírus. O problema é que ainda não foi aprovada. E no Arizona, um homem morreu depois de uma aparente tentativa de se automedicar com a substância. Então, durante esse segmento, a CNN jamais mencionou que o homem ingeriu produto de limpeza de aquário e não medicamentos. Mentiram acerca dos fatos importantes e centrais daquilo que aconteceu, porque acharam que poderia promover uma agenda política. Depois informaram os telespectadores que o Trump também estava matando gente na Nigéria. John, muitas vezes o presidente Trump fala sobre o uso da cloroquina como um possível tratamento para a Covid-19. 3 nigerianos tiveram uma overdose com essa substância, de acordo com os oficiais de saúde nigerianos. Lembre-se de que eles não estão mentindo acerca de uma lei de impostos. É uma medicina com potencial de salvar vidas, que nós estamos desesperadamente tentando avaliar no meio de uma pandemia global. E não é apenas a CNN que está fazendo isso. Veja esse artigo do Bloomberg de ontem. Cito, cloroquina não é melhor que os tratamentos comuns para o coronavírus, diz estudo. Essa era a manchete. E soa como algo definitivo. Por que é que estamos perdendo tempo com esta porcaria? Não funciona. Mas olhe para os detalhes na reportagem. Ela baseia-se num artigo do jornal da Universidade de Xinjiang, na China. O estudo chinês do artigo considerou um total de apenas 15 pacientes. 15! Aos quais foi dado cloroquina. Mas parece uma amostra tremendamente reduzida para um estudo legítimo. E, na verdade, o artigo admite isso. Cito, os resultados do estudo não foram estatisticamente significativos. Os investigadores concluíram que os estudos adicionais, usando números maiores de pacientes, eram necessários. Por outras palavras, a reportagem não nos diz nada. Então, por que Bloomberg está noticiando isso? Mais adiante, na reportagem, eles falam que, em contraste com o protocolo neste minúsculo estudo chinês, os médicos no Ocidente estão administrando hidroxicloroquina com antibióticos. E essa combinação, os dois, a hidroxicloroquina e os antibióticos, aparentam ser eficazes, e isso levanta a mesma questão de novo. Qual é o propósito exatamente da chamada notícia da Bloomberg? A forma como os chineses usaram a substância não tinha nada a ver com a forma como usamos aqui. O estudo é irrelevante. Escrever sobre isso não esclarece sobre nada, eduz em erro. E é esse o propósito. Eles estão manipulando você. É isso que acontece quando a ciência se torna política. De repente as pessoas começam a mentir e não pode confiar em nada do que ouve. Isso é uma coisa muito perigosa de ser feita num momento destes. A verdade é essencial. Ainda ontem, o governador de Nevada, Steve Sisolak, decretou uma ordem de emergência que proibia os médicos do seu estado de receitar hidroxicloroquina como tratamento do coronavírus, ao menos que seja administrado
administrado num hospital. O Sisolak é um político, não é um médico, mas não hesitou em descrever o medicamento como sendo tratamento para o coronavírus. Isso é verdade, em termos técnicos, mas médicos receitam medicamentos de novas formas o tempo todo. Chama-se uso off-label. É legal e bastante comum em locais onde governadores democratas não decidem microgerenciar os detalhes de cuidados médicos. Então, por que é que o Sisolak fez isso? As suas declarações sugerem que a hidroxicloroquina seja uma espécie de ameaça à saúde pública, mas o motivo real foi o oposto disso. O governador estava com medo de ficar sem ele. Farmácias por todo o país reportam um grande aumento na procura pelo medicamento. Algumas das procuras vêm de médicos que parecem estar o acumulando para eles próprios e suas famílias. Isto resultou na escassez. Isso é um problema, e um problema por várias razões, incluindo porque ele também é usado para tratar de doenças crônicas, como o lúpus e a artrite reumatoide. Mas há uma coisa que isto prova de forma conclusiva. O Donald Trump não é a única pessoa que acha que a hidroxicloroquina possa ser eficaz. Muitos médicos também acham o mesmo. As nossas lideranças deveriam ser claras acerca disto, e no entanto, muitos deles estão mentindo sobre isso. Numa hora em que estamos desesperados pela verdade, aquilo de que mais necessitamos é a verdade. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância! Não se esqueça de se inscrever. Fiquem com Deus. Saia da ignorância.